Olá, amigos, como vão vocês? Por aqui tudo bem, só com muita saudade e retornando à nossa aula. Hoje nós falaremos de dois arcanos, o arcano 12, que é o enforcado, e o arcano 13, a morte. Começamos agora pelo nosso arcano 12, o enforcado. O simbolismo do enforcado é o do universo, tá? Ele é extremamente complexo dentro de si mesmo, ele é envolto dentro da sua própria complexidade. Ele faz parte de um desdobramento de espaço-tempo, nosso arcano 12, o enforcado. Este arcano também está ligado ao sacrifício e à expiação próprios, tá? O número 12 é o dobro de 6, então ele vem a ser um número passivo, um número de resgate, um número dado a vários tipos de sacrifício, em prol de um bem maior, em prol de uma conquista maior que é a conquista da sua espiritualidade. Então ele usa da dor para conquistar a sabedoria. Ele, conhecendo a própria dor, ele sabe como contornar essa dor ou como evitá-la. Então ele vai até o seu limite em expiação e dor para poder conhecer a si próprio e poder transmutar essa dor toda em alegria. Tá? É um arcano bem místico também. Não é só físico, não. Ele é um arcano místico porque ele usa da dor física para chegar a um ápice espiritual. Ele sofre demais a influência do planeta Netuno. O planeta Netuno é ligado à água, né, como deus Netuno, como deus Poseidon, ao deus dos mares. Como ele é extremamente influenciado pelo planeta Netuno, ele é também um arcano extremamente depressivo e melancólico. É um arcano bastante fechado dentro dessa depressão. É difícil ele se libertar totalmente, tá? Ele também é regido pela letra hebraica Men. Men significa envolto na água. A letra hebraica Men, ela é uma letra relacionada à água, é contido na água, é nascido da água. Então ele tem todas essas características da água, tá? Ele é um arcano envolto nos mistérios contidos na água. É como se todo o universo, todo o mistério do universo estivesse contido na água. Não falam que o mar contém os seus mistérios, as profundezas, contém vários segredos e vários mistérios? Pois é, ele é relacionado a esse tipo de profundeza. A profundeza contida na água. Os aspectos positivos desse arcano são os que eu já coloquei aqui de antemão já. É pouco para se falar, embora este pouco tenha muito efeito dentro desse arcano. O aspecto positivo dele é a construção de uma unidade própria através do autossacrifício. Ele se sacrifica sempre em prol de um bem maior, de uma construção maior, de um objetivo maior. Vocês podem observar que ele está de pendurado de ponta cabeça, não está enforcado, está amarrado pelo pé. Ele mesmo se amarrou para poder aprender com o próprio sofrimento. Então, há várias pessoas no planeta que aprendem, né, ou não com o próprio sacrifício, com o próprio sofrimento. Aquelas que aprendem é como aquilo que você coloca para as crianças. Você não mexe nisso, não mexe na tomada, que você vai levar um choque. Mas a criança não vai se conformar até colocar o dedinho na tomada e levar um choque e cair para trás. Mas ela não vai mais colocar o dedinho na tomada. Ela aprendeu com o quê? Com o autossacrifício. Em detalhes pequenos é que você vê o seu próprio aprendizado. O aspecto negativo do enforcado é que ao contrário de aprender com o sofrimento, ele se enfia em um sofrimento ainda maior. Aquele sofrimento causa uma extrema prostração nele, ele fica totalmente debilitado. A depressão é um tipo de depressão que pode levar até à morte, ao suicídio, ao desespero. É uma ansiedade tão extrema que ele não consegue ver saída para nenhum tipo de problema que ele tenha. Por mais que ele sofra, ele parece que tem que apanhar cada vez mais, sofrer cada vez mais para poder aprender.
Esse é um lado negativo em relação ao enforcado, esse arcano. Em relação à família, aos amigos, a tendência dele é de sofrer também. É sofrer por amor, é um sadomasoquismo em relação ao amor, em relação aos amigos. Parece que quanto mais ele apanha de um amigo, mais ele ama aquele amigo. É um arcano bastante sádico para si próprio, né? Então é um arcano que ele aprende, o aspecto positivo dele é aprender com o próprio sofrimento e crescer com ele, mas o aspecto negativo dele é sofrer até morrer. Ele se entrega ao sofrimento e aquilo é uma espécie de prazer para ele. Ele sente prazer com o próprio sofrimento. Falaremos agora do nosso arcano 13, a morte. Sempre que a gente tira a carta da morte, um tarô para qualquer pessoa, a pessoa fica, ai meu Deus, eu vou morrer, alguma desgraça vai acontecer. Não essencialmente, claro que não. Quando você coloca uma jogada, a carta da morte sai, ela não necessariamente é a morte física sua ou de alguém ligado a você ou de outras pessoas. Não necessariamente. Há vários tipos de morte quando você puxa essa carta. E há, essencialmente, vários tipos de morte. Existe a morte física, que é a mais temida por qualquer um de nós. Todo mundo deve ter medo de morrer, acredito, né? Mas para morrer basta estar vivo, né? Mas há outros tipos de morte. A morte moral, a morte em uma separação. Há vários tipos de morte. A morte física e as mortes simbólicas, né, que vem de uma separação, de uma mudança, de uma troca e tudo, de algum tipo de corte. Não essencialmente a morte física. A morte aqui, ela não é só, a carta da morte, ela não é só a anunciadora da morte, ela é a anunciadora também da renovação, do crescimento, da transformação. É uma carta que vamos colocar assim, na experiência de alguém que já morreu, tá? Ela se transformou. Não existe a lenda da fênix, que ela renasce das cinzas, ela se queima, mas ela nasce das cinzas. Então é um renascimento, é um conforto saber que você vai ter uma renovação. A morte aqui, nesse arcano, não essencialmente representa a morte física, mas também uma renovação, um renascimento, uma reconstrução. Em relação a isso, existe uma lenda egípcia, que é a lenda de Osíris. Osíris, ele foi morto pelo próprio irmão Sete. E Sete, o que ele fez? Ele cortou Osíris em vários pedaços e jogou no rio Nilo. A sua irmã Ísis ficou com muita pena daquela morte tão brutal e do desaparecimento do irmão, que ela foi até o rio, pegou os pedaços, com exceção do membro sexual, ela colou todos esses pedaços e soprou-lhe, porque Ísis é a detentora da vida, então ela soprou-lhe no rosto o sopro da vida e fez com que ele renascesse, tá? A simbologia aqui que ela não conseguiu recuperar o membro sexual porque ele foi comido por um peixe. E existem várias missões antigas dentro, como é que eu vou colocar, os adoradores de Osíris, que eles tinham realmente seus membros amputados por adorarem Osíris, mas há uma simbologia muito maior nisso, que eu vou explicar também no nosso próximo arcano. Tá? A simbologia da assexualidade, não necessariamente você precisa ser sexuado para poder ter uma vida espiritual. A sexualidade é abster-se da carne, abster-se dos prazeres físicos para viver essencialmente o espírito. Tá? Por isso essa simbologia do peixe também, que é o renascimento. Nessa simbologia de Osíris e Ísis, do renascimento. Tá? E outro aspecto desse arcano é o número 13, que muitas pessoas associam como o número do azar. Tá?
tá? Mas não é um número também de reconstrução para muitas, não vou colocar facção religiosa, mas para muitas crenças. O número 13 é um número relacionado à reconstrução, ao renascimento, não ao azar. Foi tido como um número de azar. Eu vou ser sincera, nem eu mesma sei por que foi colocado como número de azar o número 13, mas ele é associado ao renascimento, essencialmente ao renascimento e à reconstrução. Uns dizem que é porque Osíris foi cortado em 13 pedaços, em 13, 14 pedaços, e ficou faltando um, então é o azar, por causa do número de pedaços, que ele foi cortado. Mas vocês têm que ver também que Jesus tinha 12 apóstolos. Jesus era o 13º que estava ali. Então a gente tem que associar esse número 13 às coisas boas. Quando estava Jesus com os apóstolos, eles eram em 13, né? Porque Jesus era o líder espiritual, e os apóstolos eram 12, e Jesus formava o número 13. Então nós temos que pensar em todos esses fatos para também dissociar um pouco o número 13 relacionado ao azar. Para mim, pessoalmente, é um número de muita sorte. Sempre gostei muito do número 13. A influência, ele sofre muita influência do planeta Saturno, tá? Que é relacionado ao tempo, à lentidão, às provações, algum tipo de penitência para uma construção, mas não penitência auto-infligida, mas penitência relacionada ao tempo, um tempo de espera maior do que aquele que nós desejamos. Ele também é regido pela letra hebraica Nun, que é a imagem de um peixe. Quando você olha a letra Nun, ela tem a imagem do peixe, tá? Que vem com uma onda. A onda traz o quê? Ela traz a vida. A onda não traz a renovação. O mar está sempre renovando, está sempre trazendo algo para a praia, sempre algo novo, está sempre limpando. Ela traz as coisas do fundo, mas ela também leva as coisas para o fundo. Então, essa onda, esse peixe, ele tem o simbolismo de uma regeneração, tá? É uma morte ligada ao renascimento. Morre, mas renasce. É a vida, é a onda trazendo a vida. Ela morre na praia, mas ela volta e renasce e volta de novo. Então, é uma constância em renascimento, em reconstrução. Os aspectos positivos desse arcano, eles estão ligados, assim, como é que eu vou colocar? Quando há uma morte, onde pode haver um lucro, mas um lucro positivo. Ninguém vai matar uma pessoa para ficar vivendo do seu seguro, não é isso, tá? Há um lucro. Quando você mata algo ruim dentro de você, você descobre que você tem algo superior àquilo que você estava vivendo, é um lucro, é um aprendizado, é um ganho, é um ponto de referência para as coisas boas. Então, se você, vamos colocar aqui, você fuma 3 maços de cigarro por dia. Vou colocar uma coisa chula. Eu sei que os fumantes não vão gostar muito desse exemplo. Mas se fuma 3 maços de cigarro por dia e você para de fumar, sua saúde lucrou, não lucrou? Você vai viver mais tempo. Se a pessoa é uma alcoólatra e consegue superar a doença, porque vejam, o alcoolismo não é um vício, é uma doença. Mas se você consegue superar a si próprio e vencer essa doença, é um lucro. Você vai viver mais tempo, você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter uma vida prolongada, vai ter uma vida mais harmoniosa, porque você superou. Superar um trauma, superar uma perda. Se um ente querido faleceu, mas você não vai morrer com aquele ente querido, mas você supera aquela perda. Então, tudo isso é uma superação, é o lado positivo da morte. Perdas, mas com os ganhos, tá? Algumas rupturas da nossa vida são necessárias para um bem maior, para cada vida individualmente falando, que essa carta, ela é individual, aqui você não a vê como um todo. Quando você vê cartas de ruptura, como a do enforcado, ele se enforca assim, é uma carta individual por sacrifício próprio, mas ele também pode impor esse sacrifício aos outros. A carta da morte não. Tá? Ela é uma carta individual em aspecto de renascimento, renascimento individual ou renascimento coletivo, quando aquela coletividade participa
do mesmo enfoque, tá? O aspecto negativo desse arcano é quando desviamos a nossa atenção para o lado negro da morte. Vamos dizer que você perde alguém a quem ama desesperadamente. Você não aguenta, comete suicídio. É o lado negro da morte. Você não vai se encontrar com aquela pessoa que você perdeu se matando. Muito pelo contrário, ficar afastada dela muito mais tempo do que esperado. Tá? O aspecto de entrar em uma depressão profunda ou se sentir impotente em relação a algum tipo de perda. Eu perdi a minha casa, porque estava cheio de dívidas, eu perdi minha casa, nunca mais eu vou ter nada na minha vida. Não. Isso é o aspecto negativo da morte. Você perdeu, aquela casa morreu. Aquele bem morreu, mas você tem força para suplantar esta perda. Você tem força para adquirir outra casa. Você terá, se não tem nesse momento, você terá. Então, não se entregar às perdas, sejam elas físicas, morais, espirituais, materiais, qualquer tipo de perda é o aspecto negativo da morte, é você se entregar ao desespero, à loucura, a uma obsessão, a uma depressão profunda, ao trauma de uma separação, você não quer superar. Quando você se entrega a essa perda, você não quer superar. Esse é o aspecto negativo desse arcano. Em relação aos amigos, aos familiares, esse é um arcano que ele prende para si os amigos, os familiares, ele dá muito valor aos aspectos positivos das pessoas que o cercam e desvaloriza os negativos. Ele não dá muito valor ao aspecto negativo daquela pessoa que ele quer bem, seja amigo, mulher, filho, marido, o que for. Ele preserva as amizades e o que é superficial ele simplesmente corta, como a foice da carta da morte. Tá? Ele simplesmente elimina o que é superficial. Então, eu tinha dito na última aula que esses arcanos, eles têm esses aspectos feios, né? O enforcado e a morte, a gente vê sempre como um aspecto feio, mas não é. Eu vou preparar aos pouquinhos, eu já havia prometido aqui, eu estou elaborando uma apostila, que aí vocês vão poder, lendo, acho que fica melhor, elaborar uma apostila com todos esses arcanos, com seus detalhes sobre cada um, tá? Vocês poderem ter um acesso melhor a isso. Assim que estiver pronto eu vou deixar avisado. Eu estou atendendo na loja Mubarak, no Praia Mar Shopping, tá? No piso térreo, ao lado da loja Garbo. Tá? O telefone da loja é o 3271-7571 e meu celular 9166-3640, código 13 aqui da cidade de Santos. Eu tenho também um e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, faço questão em responder, tá? O e-mail é lina@tvsu.com.br, tá bom? Aqui da TV Saravá Umbanda. Espero na semana que vem estar aqui com vocês de novo. Eu andei tendo umas dificuldades por causa de um problema de saúde relacionado à boca. Para quem fala muito, ter a boca parada, ninguém merece, né? Mas eu espero vê-los aqui na próxima semana. Estou elaborando com calma essa apostila para ficar bem detalhada, porque falando fica muito entroncado, né? Mas colocando esses aspectos em papel, fica mais fácil para se entender, tá? E quero desejar a todos vocês boa sorte, muita felicidade, muita sorte, muita saúde, um pouquinho menos de frio, porque também ninguém merece tanto frio. E até a semana que vem. Namastê para vocês.